Meus irmãos, boa noite, a graça e a paz. Vamos falar um pouquinho da palavra de Deus ao teu coração, culto da vitória. Eu quero agradecer você por estar conectado conosco, pedir para você compartilhar esta palavra. Você pode acessar posteriormente também pelo YouTube para compartilhar para alguém que ainda não tem página no Facebook. Você pode compartilhar com ela depois o link do YouTube que será postado em seguida. Eu quero orar com você nesse momento, orar pela sua vida, pelos teus projetos, pelo agir de Deus em você e através de você, para que os planos e propósitos dele se cumpram e você seja um participante do mover de Deus e você possa fazer parte de uma grande história de milagres. Meu Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por esse tempo, pela Tua palavra que vai ser ministrada, por tudo e todas as coisas que o Senhor já tem feito ao nosso favor, trabalhando em nós, na mente, no coração. E desde já, Pai, agradecendo por aquilo que há de acontecer aqui, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país e no mundo todo. Que nós possamos ver a mão do Senhor, o poder do Senhor agindo para glorificar o nome do Senhor em seguida, Pai. Desde já, na verdade, vamos agradecer ao Senhor e glorificar o Teu nome, porque o Senhor é fiel, o Senhor é bondoso, o Senhor é poderoso. E eu sei, Pai, que o Senhor está trabalhando em nosso favor. Então, ministra nosso coração nessa noite, nesse tempo, para que possamos aprender da Tua palavra, para esses dias difíceis que estamos vivendo e outros que possam surgir na caminhada. Que o Senhor seja conosco a cada dia e com cada um dos teus filhos que estão assistindo essa mensagem, Deus. Em nome de Jesus, teu filho. Amém. Queridos, eu quero compartilhar com você um texto que se encontra em Josué, capítulo de número 1. É um texto bem conhecido acerca da palavra do Senhor na vida de Josué, falando um pouco acerca de Moisés e aquilo que ele quer trabalhar na nossa vida, porque é coisa que Deus quer trabalhar primeiro em mim, depois através de mim aqueles que comigo estão. Não diferente foi com Josué. Aquilo que passamos, que enfrentamos, as dificuldades que vivemos, nós aprendemos muitas coisas na palavra de Deus de como sobreviver nesses dias maus e, acima de tudo, vencer nesses dias maus. E Josué nos traz uma grande lição nesse capítulo de número 1, porque ele passou por um momento de dificuldade. Eu falei para Deus, eu não quero falar mais de crise. E o que Deus ministrou ao meu coração é que não há como falar de vitória sem falar de crise, sem falar de luta, sem falar de circunstâncias que não estão sob nosso controle, são adversas, se opõem à nossa vida. Então é isso que eu quero compartilhar com você nessa noite acerca de Josué, que ele estava vivendo um momento difícil. Eu vou ler o verso de número 9, que diz o seguinte: Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. O tema dessa palavra que eu quero compartilhar com você é uma afirmação. Nós não estamos só. Eu e você não estamos sozinhos. O Senhor está conosco. Ele tem nos guardado, tem nos sustentado, tem provido. Eu acredito que muitas coisas vão acontecer na nossa vida e através da nossa vida, e o Senhor vai ser glorificado nesse tempo de dificuldade. Então, novamente, eu repito esse versículo para você. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Que assim seja na sua vida, meu querido. Nós estamos falando então aqui acerca de Josué. Josué, filho de Num, um homem que caminhou com Moisés, o libertador do povo de Deus. E nós vimos grandes milagres na vida de Moisés e através da vida de Moisés. E Josué foi participante, não apenas vendo, mas tendo uma participação nessa história de sucesso na vida de Moisés. Porém, no capítulo 1, ele está abatido, ele está angustiado, ele está entristecido. O medo começa agora a fazer parte da vida dele. Dúvidas surgem ao coração de Josué. Um aumento enorme agora sobre a vida dele de responsabilidades. Porque antes ele caminhava apenas com Moisés, participava
dos planos e propósitos de Deus na vida de Moisés, ele tinha a participação mais bruta, ele ia para a luta, para a batalha. Agora é ele quem estava à frente, ouvindo de Deus aquilo que deveria ser tratado com o povo, então aumentou a responsabilidade sobre ele. Oposições surgiram no decorrer da caminhada dele, tristeza, perda, porque ele perdeu um grande amigo, um grande mestre, alguém que ele via os impossíveis de Deus na vida dele. Um caminho agora para percorrer e ver e participar da promessa de Deus. Como? Porque as promessas, quando chegam para a nossa vida, a gente vê que alguém está direcionando, alguém que está trazendo a palavra de Deus, a direção correta para que isso ocorra. Só que agora aquele que fazia isso morreu. E ali então ele começa a passar por esse momento de dúvida, de medo, de incertezas. Josué viu grandes coisas acontecendo na vida de Moisés. E quando Moisés morreu, ele se abateu tremendamente. E Deus ali vai tratar com ele, vai ministrar no coração dele, vai exortar o coração dele. Há momentos da nossa vida que mesmo que estejamos tristes, abatidos, angustiados, o Senhor vem e trata o nosso coração exortando, mas para nos levantar, para nos socorrer, para nos fortalecer e nos tornar mais que vencedores por meio daquele que nos amou, que é Jesus. Josué aí era um homem guerreiro, que agora que talvez nesse momento de morte, de luto, de tristeza que ele estava passando, seja ou foi a sua maior batalha até aquele momento, a sua maior luta passa a ser naquele momento de luto. Moisés morreu e com isso passa alguns sentimentos dentro do teu coração, dentro da tua mente, abatido, duvidoso, desanimado. O seu mestre, o seu amigo estava morto. E assim como ele, talvez a gente passa por esse momento e pensa: e as promessas de Deus ficam como? Deus não prometeu? Ele não é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos? Deus não falou que isso iria acontecer? Que talvez é isso que passou na mente de Josué, não somente pela perda do seu amigo e de seu mestre, mas por entender algumas vezes que a promessa não iria mais se cumprir porque Moisés morreu. Assim como os discípulos de Jesus, quando ele morreu, eles se dispersaram, eles voltaram a pescar, porque talvez passou-se na mente, aquele que fez promessas a nós está morto. Queridos, Deus não está morto. A promessa dele vai se cumprir na nossa vida e através das nossas vidas. Nós teremos uma grande participação, uma grande colheita no mover de Deus nesta geração, nessa fase em que estamos vivendo. Josué passou por esse momento sim de incerteza, de dor, de cansaço, duvidoso por aquilo que ele estava vendo, ouvindo e participando. Mas a grande questão é: o que é que nós podemos aprender com ele, com esse capítulo 1? Como Deus o fez levantar para guerrear, para liderar e para vencer naquele momento de frustração. Porque agora ele teria que enfrentar os desafios que estão à sua frente, assim como eu e você temos desafios à nossa frente, que vamos ter que nos levantar e vamos ter que lutar para poder vencer. Ele tem um povo a guiar, você tem uma família para cuidar. Nós que estamos no ministério temos um rebanho para cuidar, que nesse momento está difícil. Uma terra para conquistar e ainda, queridos, muitas vitórias para celebrar. Que isso seja uma realidade na sua vida, na sua família, no nosso ministério, ao ministério de quem vai ouvir depois, para que os planos e propósitos de Deus se cumpram cada vez mais nas nossas vidas e famílias. Josué passou por esse momento de tribulação. Para falar de vitória, vamos ter que falar de crise. Para falar de sucesso, vamos ter que falar de fracasso. E ele teve esse momento de instabilidade, sofrendo, angustiado, abatido, desanimado, olhando o povo abatido, desanimado, entendendo que a promessa de Deus se foi, mas ela não se foi. Eu creio que Deus tem exortado a sua vida para levantar a tua cabeça, para dobrar os teus joelhos para orar, para buscar a presença do Senhor, porque a vitória vai chegar em nome de Jesus. Quero compartilhar 3 coisas, 3 ensinamentos que nos fazem refletir como estamos vivendo.
como ele viveu, o que ele enfrentou e como é que ele obteve vitória no decorrer da sua caminhada. O verso de número 2 vai dizer o seguinte: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, e a terra que eu dou aos filhos de Israel. Queridos, eu entendo que Deus, ele nunca esconde nada de nós. Ele vai trabalhar algumas circunstâncias na nossa vida. E nós precisamos entender algumas circunstâncias que ocorreram na vida de Josué para ele entender a realidade que estava vivendo, para que a impossibilidade ou o agir de Deus no impossível se tornasse realidade através da vida dele. A primeira coisa que eu vejo acontecer aqui na vida dele, daquilo que Deus vai trabalhar na vida dele, é sendo realista. E aqui mostra para ele uma coisa que eu e você precisamos olhar na nossa vida hoje, na nossa casa hoje, no ambiente de trabalho, onde quer que você esteja inserido. Eu e você precisamos saber a raiz do problema ou a causa do mal que nos aflige. E Deus chega então para Josué e diz: sabe qual é o teu problema? Moisés morreu. Entenda isso, ele morreu. Eu não vou ressuscitar, eu não vou levantar o corpo dele, eu não vou fazer nada. Moisés já foi, a fase dele passou. Agora é contigo. Levanta-te, pois, agora e passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu lhes dou. Deus foi realista com ele. Deus mostrou o que deveria ser feito e Deus mostrou a raiz do mal, porque ele estava olhando para o passado, quando nós devemos olhar para o futuro, mudando ao hoje, no presente, a nossa história, a nossa vida, o casamento, o ministério, tudo e todas as coisas que estão à nossa mão para fazer, nós temos que fazer como se fosse para o Senhor. Investir toda a nossa vida, toda a nossa força para desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade dele em nós e através de nós. Para isso precisamos olhar qual é a raiz do problema. O problema de Josué era que Moisés morreu. Existe uma causa que trouxe a Josué todo mal-estar, todo incômodo, toda a tristeza, toda a dor. A dele foi a morte do seu amigo, seu mestre, o qual ele via o agir de Deus e ele participava do agir de Deus juntamente com Moisés. Eu não sei qual é a raiz do seu problema, mas talvez seja o seu modo de ser. Você é chato. Vou ser sincero, gente. Às vezes a gente se passa por chato. A gente fala que ninguém nos ama, que ninguém nos quer, que ninguém cuida da gente, que ninguém se preocupa com a gente. Mas você é chato, é ignorante, é grosseiro, trata mal os outros, fala mentira, você rouba os outros, você passa a perna nas pessoas e aí você quer o agir de Deus na sua vida. Queridos, vamos ser realistas. Nós precisamos avaliar quem somos, como estamos, para mudar o ambiente onde nós estamos inseridos. Não podemos deixar para amanhã, para depois. Nós devemos viver o sobrenatural de Deus hoje, olhando qual é o mal que me aflige. Você fica com quem não deve ficar. Fica aí beijando todo mundo. Fica aí colocando teu corpo à disposição das outras pessoas. E Deus não quer isso para você. Ele participava do mover de Deus, ele estava vivendo agora um momento de luto, e esse ciclo na vida dele precisava acabar, precisava ser encerrado, precisava ficar para trás, assim como coisas na nossa vida precisam ficar para trás. A Bíblia diz: deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, rumo ao prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Eu preciso seguir em frente. Eu preciso abandonar algumas coisas na minha vida. Romanos 8:1 vai dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele vai falar do tempo presente, estão e não esteve. Eu nasci e cresci na igreja, mas está no mundo agora, vai para o inferno, meu querido. A realidade é essa. Se está sem Jesus, vai para o inferno. Tem que mudar a vida, tem que mudar a mente, tem que mudar o coração, a maneira de falar, de agir, tem que amar mais, julgar menos, estender a mão para ajudar. Nós precisamos ser e fazer a diferença que nós esperamos das pessoas. E como é que nós estamos vivendo? Como eu disse, para falar de sucesso, falar de vitória, nós vamos ter que falar de crise, de problema. E às vezes nós vivemos em crises e problemas que nós mesmos criamos.
Aqui no caso não foi a situação de Josué, mas faz parte da história. Assim como foi na vida de Jó, enfrentou uma situação e Deus não revelou para ele qual era o problema. Alguma coisa na nossa vida precisa ser encerrada hoje para que eu possa desfrutar do sucesso amanhã, da prosperidade amanhã, da cura. Mas tudo isso precisa acontecer hoje. E essa decisão teve que acontecer na vida de Josué, quando Deus diz para ele: olha, Josué, Moisés morreu, então entenda, agora você vai ter que se levantar. Não vai adiantar ficar chorando, não. Não vai adiantar ficar lamentando juntamente com o povo. Eles estão olhando para você, estão esperando uma direção sua, estão esperando uma resposta sua, estão esperando seguir adiante para a terra prometida, mas eles estão esperando uma atitude tua. Da mesma forma é comigo e com você, meu querido e minha querida. Você que está ouvindo, está assistindo, vai assistir depois. Há uma atitude que tem que acontecer dentro do teu coração, na tua vida, naquilo que você ouve, naquilo que você fala, naquilo que você vê, naquilo que você faz. Josué teve que enfrentar essa situação para lá na frente ele desfrutar de grandes vitórias. E nós vamos ver isso sendo narrado no decorrer do livro dele. As decisões que ele toma são pautadas de acordo com aquilo que Deus diz. Então não adianta eu e você ficar parado apenas diante da circunstância, do problema, que vai gerar mais frustração a cada um de nós, aqueles que estão conosco e aqueles que hão de estar conosco. Nós precisamos deixar o passado no lugar dele, lá atrás. Então, se você precisa perdoar alguém, perdoa hoje. Você não sabe o dia de amanhã. Se você reclama de barulho, a Lu reclama de barulho meu direto. Eu sei que ela não vai assistir a transmissão porque ela está ouvindo do lado ali, mas presta atenção. Ela reclama que eu sou barulhento, mas um dia ela vai chorar pela ausência do barulho que eu faço. Isso não pode acontecer na sua vida. Você se lamentar no dia depois que perdeu seu esposo, sua esposa, seu filho. Se lamentar por um emprego que perdeu ou por coisas que ficaram. Porque você reclamava, você murmurava, você xingava. E aí então quando você perde, você dá conta daquilo que se perdeu. Você não ouve mais aquela porta batendo. Você não ouve mais aqueles copos se quebrando porque marido não sabe lavar louça, nem secar. É tempo onde nós precisamos enxergar que certas coisas precisam mudar na nossa vida e na nossa história, a cada dia, a cada momento. Qual é a raiz? Qual é o problema que precisa deixar para trás para que você possa desfrutar do melhor de Deus na sua vida e na tua história, mesmo nesse tempo de crise que nós estamos vivendo? Não reclame depois a ausência de alguém que você amava, mas você não deu valor enquanto estava presente. Reconheça, deixe Deus agir, pare de xingar, pare de mentir, pare de roubar, deixa tudo isso para trás e experimente o novo de Deus na sua vida. Uma outra situação, queridos, que eu vejo aqui na palavra de Deus acerca da vida de Josué, e como eu falei, Deus sempre deixa tudo claro. Eu vejo que Deus, ele é super sincero para a nossa vida. Ele fala das realizações que ele vai fazer na nossa vida e também ele mostra o que pode acontecer no decorrer da nossa vida, da caminhada, daquilo que nós queremos alcançar. E para alcançar existe um modelo a ser seguido, existe um planejamento a ser seguido e existe uma ordem a ser seguida. Deus mostra algumas coisas para Josué de que iriam acontecer, mas também mostra o resultado do que iria acontecer. Aqui o texto vai dizer o seguinte, do verso 5 e 6, vai dizer assim, ó: ninguém te poderá resistir. Falando isso para você, olha, ninguém vai poder te resistir. Veja só, você não vai perder, vai vencer sempre. E é isso que Deus está dizendo para ele. Ninguém te poderá resistir. Todos os dias da sua vida, como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Deus faz uma promessa, Deus é realista, Deus é super sincero com ele aqui. Sabe o que Deus está mostrando para ele? Josué, vai ter oposição, mas também vai ter solução. É isso que eu vejo Deus fazer na vida dele, mostrando para ele o seguinte: vai ter oposição na caminhada, tá?
vai ter problema na caminhada, viu? Mas vai ter solução, vai ter vitória, vai ter sucesso. É isso que Deus está dizendo e mostrando para ele. Ninguém te poderá resistir. Deus sempre deixa claro nas escrituras, como eu disse, ele é super sincero. Ele mostra para Josué que ele vai ter vitória. E aí então, mas mostra, ó, se vai ter vitória, vai ter luta. Vai ter problema. Ninguém poderá te resistir. A palavra resistir, eu fui procurar no dicionário, quer dizer conservar-se firme. Não sucumbir, não ceder. Ou seja, Deus afirma que no trajeto vai ter problemas. Assim é na nossa história. Tudo aquilo que nós vamos fazer, se você vai para a faculdade, você vai ter que ralar, vai ter que estudar. Se você vai procurar emprego, você vai suar e por aí vai. A nossa vida é feita de batalhas, de lutas, de cansaço físico, emocional, espiritual, financeiro. E é isso que Deus está mostrando para ele. Ninguém vai te resistir. Se ele está dizendo que ninguém vai te resistir, quer dizer que vai haver oposição no processo. Vai haver problemas que precisam ser enfrentados. Agora, como enfrentá-los é o que eu vou te ensinar no processo, Josué. E aí, quer dizer, conservar-se firme. Querido e querida, você tem sido firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor? Porque ele diz que o nosso trabalho não é vão no Senhor. E é preciso ser assim, firmes e constantes sempre. Não sucumbir e não ceder. Não abra mão daquilo que Deus proporcionou para a sua vida ou daquilo que Ele prometeu para a sua vida. E entenda, promessa de Deus e não desejo seu. Tá? Como eu digo, os nossos desejos são bônus que Deus concede a cada um de nós. E louvado seja o nome dele pelos bônus que algumas vezes nós recebemos e não merecemos. E quase sempre não merecemos, não fizemos nada por isso. Deus, ele é claro daquilo que pode acontecer no trajeto daquela história. Para chegar na terra prometida, haveriam circunstâncias diversas, vão enfrentar o deserto, vão enfrentar aqueles que vão estar no decorrer do caminho, e aí então tantas e tantas outras coisas, pessoas reclamando, murmurando, falando mal, xingando o líder, que era ele. O desânimo do povo, porque o povo ia se cansar, não aguento mais ficar anos e anos andando e andando. A dúvida chega, será que a gente vai chegar realmente nessa terra prometida? Será que vai ter leite e mel mesmo à vontade? Será que as frutas, as uvas, será que tudo isso Deus vai proporcionar a nós? Porque a dúvida chega, queridos. No momento de adversidade, a dúvida chega, fala a verdade. Haverá circunstâncias diversas na nossa caminhada. O desânimo, a dúvida, o cansaço, porque a gente cansa de caminhar. A gente cansa de lutar alguns momentos da nossa vida. Mas é preciso permanecer firme. Reclamações, porque as pessoas vão reclamar que você é chato, que você é ignorante, que você é intransigente, que você não fala direito, que você fala demais, ou que você deixa as coisas para depois, que você é esquecido, que você é amargurado e tantas outras coisas. O povo vai reclamar. Ninguém vai se contentar com aquilo que você é e como você é. Nós vamos enfrentar o problema da aceitação ou não aceitação. E líder raramente é bem aceito. Há os que o admiram e os que crucificam. Eles ainda iam ter que lutar com outros povos que iriam surgir na caminhada. Então, querido, palavra de Deus para você. Ninguém poderá te resistir. É palavra, é promessa de Deus. Mas entenda que vai ter oposição. Vai ter dificuldades no trajeto que nós vamos ter que enfrentar. Ao mesmo tempo, Deus vai dizer nesses versículos aqui para ele o seguinte, ó. Você não será vencido. Tá entendendo? Vai ter oposição, vai ter reclamação, vai ter que lutar, mas você não será vencido. Deus afirma para ele exatamente isso. E aí fica, por quanto tempo será que eu não serei vencido? Aí ele vai dizer, enquanto você viver, por toda a tua vida, eu sempre vou te dar vitória. Ele vai cuidar, vai fortalecer, ao mesmo tempo ele está afirmando, você não vai ser vencido. Ele afirma o quanto tempo estaria com ele, que é por toda a vida dele, de Josué, Deus estaria com ele, dando a vitória a ele. Ele diz, não vou te deixar. Por isso que o tema dessa mensagem é, você não está sozinho, entenda isso, o Senhor é contigo. Ele nivela o padrão de o agir dele com o mesmo de Moisés.
Assim é com a nossa vida, que somos lavados, remidos pelo sangue de Jesus. E se você não entregou sua vida para Jesus ainda, que está assistindo essa mensagem, entregue sua vida ao Senhor Jesus, mude a tua vida, a tua história, quem você é e acima de tudo para onde você vai quando partir desta terra. Nós somos selados com o Espírito Santo da promessa, e ali ele vai dizer por toda a nossa vida, e ele nivela a nossa vida, o agir dele em nós e através de nós, como foi com Moisés, como foi com Josué, como foi com Davi, como foi com Pedro, Paulo, João. É assim vai ser conosco, queridos. Mas nós precisamos nivelar o mesmo nível de intimidade que eles tinham com Deus. Ao mesmo tempo, nós não seremos vencidos. Você é mais que vencedor por meio daquele que nos amou. Ele diz para Josué, do jeitinho que eu fui com Moisés, eu vou ser com você, eu vou te abençoar, vou cuidar de você. E assim vai ser na sua vida, meu querido, em nome de Jesus, na sua casa, na sua família, nos teus projetos. Então deixa Jesus ser o Senhor da sua vida, porque Ele transforma. E inclusive nós iniciamos aí a campanha, Jesus transforma a minha família. Então ore, se coloque diante do Senhor, deixe Jesus transformar sua família. Se você é aqui da PIB Ponta Grossa, procura a Sueli, o pastor, e mais especificamente a Sueli que está à frente dessa campanha, como participar, como vai ser, como vai funcionar, quer receber os devocionais a respeito disso, porque Jesus veio trazer vida e vida em abundância. Ele vai mostrar aqui uma outra situação que tem que acontecer conosco a cada dia, porque nesse versículo que a gente leu aqui, ó, no finalzinho, ele vai dizer, esforce-te e tem bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Deus está fazendo o seguinte com Josué, está lembrando ele do propósito dele para a vida de Josué e toda a sua família. E talvez você se esqueceu dos planos e propósitos de Deus na sua vida. Por isso você fica andando em volta, andando em círculo, cometendo os mesmos erros, falando as mesmas bobeiras, abandonando quem não deve ser abandonado, que quem você deve abandonar é o pecado e se aproximar cada vez mais de Deus. Deus lembra Josué do propósito, vai dizer, ó, esforça. Ou seja, para nós não podemos ficar parados sem fazer nada. Nós precisamos ter participação no projeto de Deus, no agir de Deus. A palavra esforço, de acordo com o dicionário, quer dizer intensificação das forças físicas, intelectuais ou morais para a realização de algum projeto ou tarefa. Deus quer lembrar você do propósito, meu querido, que é a tua casa. É a salvação para a tua vida, para a tua família, teus filhos, teus pais, teus amigos, teus irmãos. Deixa Deus cuidar. Ele quer lembrar você dos projetos dele, dos propósitos deles, para acontecer na sua vida, na tua história, para a nossa geração. Ele lembrou Josué do propósito, falando, você vai fazer esse povo herdar. Você vai chegar na terra que eu jurei aos seus pais que lhes daria. Deus está lembrando a nós do propósito dele na nossa vida. Querido, se alinhe a tua vida com a vontade de Deus. Então, esforço quer dizer intensificação das forças intelectuais, físicas e morais para algum projeto ou realização de algo. Edifique a tua vida, a tua casa, a tua família na rocha que é Jesus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Não trabalhe inutilmente, deixe Jesus ser o Senhor da tua história. Com certeza, assim como eu, você deve conhecer alguém que é até engraçado. Você deve conhecer alguém que só falar sobre esforçar já se cansa. Falar de trabalhar já cansou-se. Eu já conheci algumas pessoas no processo, na caminhada, no dia a dia, e eu tenho um mal-estar, uma paura, sei lá o que eu digo que é isso daí. Pessoa folgada, me traz um mal-estar, querido. E Deus diz para Josué, você vai ter que trabalhar para alcançar isso. Não é diferente com a gente, querido. Se você quer ter vitória no teu lar, na tua casa, no teu trabalho, nos teus estudos, em tudo, em todas as coisas que você faz, você vai ter que se esforçar. Você vai ter que deixar Jesus governar a sua vida. Você vai ter que abrir mão de coisas e adquirir outras coisas de acordo com aquilo que Ele entende que é o melhor para você. E pessoas que só de falar em esforço já se cansam, já perderam a batalha faz tempo. Mas eu e você somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E que a isso seja uma realidade na tua vida e na tua história. Nós vamos ter que ver
No processo da caminhada, a oposição acontecer no caminho e ela pode ocorrer, mas nós seremos mais que vencedores. É promessa do Senhor, a mim e a você. Todas as circunstâncias que podem acontecer no caminho, o cansaço, a desordem física e emocional, os gastos financeiros que ocorrem na caminhada, estamos sujeitos a tudo isso. Mas nós vamos vencer. Vamos vencer esses dias maus em que estamos vivendo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Eu creio nisso. A nação está clamando por isso. O mundo está clamando por isso. E eu creio que ele já entrou com providência, queridos. Nós vemos os números de mortes, mas também de pessoas que estão sendo restabelecidas e estão sendo curadas. Deus salva vidas e a economia também. E eu creio que Ele não vai deixar nada nos faltar. É promessa dEle. Ele é o nosso pastor e nada há de nos faltar. Queridos, uma terceira lição e daqui a gente vai partir para o final dessa palavra, dessa devocional. Josué 1:9, que foi o início que nós lemos. Nós vamos encerrar compartilhando algumas coisas que aprendemos aqui. Ele diz o seguinte, na nova versão transformadora. Esta é minha ordem. Seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Por onde você andar, o Senhor será com você. A terceira lição, queridos, na vida de Josué é: obedeça a ordem de Deus. Queridos, se você não obedecer a ordem de Deus, não adianta nada você se esforçar. Não adianta nada você ter bom ânimo. Não adianta nada você não ter medo, porque você vai fracassar. Acredito sim que você vai conquistar vitórias nessa terra, mas a do céu você já perdeu faz tempo. Obedeça a ordem de Deus. Faça conforme Deus diz que deve ser. Vá para onde Ele diz que deve ir. Quando ir? Com quem ir? Abandone aquilo que deve ser abandonado. Obedeça a ordem de Deus. Se há uma virtude que preza em nossa vida, se assim podemos chamar, ou que Deus olha, é a obediência. Ele honra aqueles que lhe honram. Ele ama aqueles que lhe obedecem. Ele supre, Ele restaura, Ele fortalece, Ele liberta. Quem obedece a Ele, quem faz conforme a tua vontade e o teu querer. Isso não é opcional para Deus. Nós precisamos fazer conforme Ele planejou, conforme Ele diz que deve ser. E isso nós precisamos entender e aplicar na nossa vida, hoje e sempre. Não ter medo é um processo na vida de quem sabe com quem tem andado. Josué sabia com quem ele andava. Por isso Deus estava lembrando a ele. Então, ó, meu querido, viu tudo que eu já fiz com você e com Josué, com Moisés? Então não tenha medo. Apenas seja forte e corajoso. E leva a esse povo para a terra que eu prometi. Então, querido, seja forte, seja corajoso, porque nós iremos fazer o povo herdar aquilo que o Senhor prometeu a cada um de nós e aqueles que vão entregar a vida a Ele em nome de Jesus. Mas caminhe com Ele, porque você vai ter a ausência do medo, vai ter coragem, vai ter ânimo, se você souber que você anda com Jesus. Aqui o Senhor está dizendo novamente para ele: você não está sozinho, eu sou contigo. Deus está afirmando até onde Ele vai limitar, onde quer que você ande, meu querido Josué. Entenda isso. Aonde você andar, eu serei com você. Não é? Agora nós precisamos entender o seguinte: não é onde eu desejo andar. Se queremos andar em lugares tortuosos, caminhos que o Senhor não planejou, nós estamos sujeitos às consequências daquilo que nós escolhemos. Ficar no bar, ficar fumando, ficar cheirando, se prostituindo, fazendo tudo aquilo que não deve, não é isso que o Senhor planejou para nós. Então, nós precisamos entender que quando nós estamos alinhados com a vontade de Deus, nós vamos andar por caminhos retos. E o Senhor estará conosco onde quer que nós viemos andar. E é isso que o Senhor promete a Josué. Ele vai limitar o espaço dizendo: aonde você for, eu estarei com você. Porém, o coração de Josué estava alinhado com a vontade de Deus. Ele sabia para onde ia. Ele sabia com quem ele ia. E por isso que ele vencia. E talvez você não tenha tido vitórias porque você não sabe nem quem você é em Deus. Nós precisamos buscar a nossa essência, a nossa identidade em Cristo Jesus. Você não sabe para onde vai. Você não sabe como vai. Você nem sabe por que vai. E com isso você não chega nunca aonde você quer. Nós precisamos entender que Deus ele vai trabalhar em cima da nossa obediência. E em cima da nossa obediência nós sabemos aquilo que nós iremos colher. Deus ele vai dizer, o verso 7 e 8, dizendo o seguinte:
Seja somente forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para um lado e nem para o outro. Assim você será bem-sucedido em tudo o que fizer. Relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Aqui para finalizar, queridos, esses versículos vão nos mostrar algumas coisas. Ter o cuidado de cumprir tudo aquilo que foi ordenado a Josué para aquele momento, era o que ele tinha, era o Pentateuco, a lei de Moisés. E Deus estava dizendo para ele, não é parte da lei. É tudo que Moisés deixou, você tem que ser íntegro. Você tem que ser inteiro, completo, fazer exatamente conforme está escrito. Nós temos o Velho Testamento e o Novo Testamento e precisamos cumprir conforme está escrito. E ele vai dizer ali, ande retamente, ou seja, não desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Então, querido e querida, pare de ficar andando oscilante na fé. Saiba que o Senhor é contigo, então ande em linha reta, ande seguindo para o alvo, que é Cristo Jesus, e Ele vai te dar a vitória. Sucesso é promessa, mas é condicional. Nós precisamos obedecer para experimentar o sobrenatural. Ele vai dizendo no texto, meditar na palavra sempre, dia e noite. A palavra de Deus é manual de vida, manual da nossa fé. Ela corrige quem somos. Ela alinha o prumo, nos dá a direção e um propósito de viver. Assim nós vamos ter sucesso e vamos prosperar em tudo que fizermos, porque aquilo que vamos realizar é vontade do Senhor. Nós precisamos entender, queridos, que não estamos só. Hoje e sempre, o Senhor é conosco, o Senhor é contigo. Do jeito que Ele foi com Moisés, foi com Josué, foi com Paulo, foi com Pedro, foi com João, foi com Filipe. Ele vai ser com você, vai cuidar de você. Do verso 10 em diante, eu quero deixar como leitura para você. Nós vamos ver que Josué ele chama os oficiais do povo ali, e por consequência todo o povo vai e obedece, atravessa o Jordão, conforme Deus planejou. E Deus cuida deles e tem cuidado até hoje, e não vai ser diferente na tua vida. Eu quero nesse momento orar por você, para que os planos e propósitos do Senhor se cumpram na sua vida, mas entenda que você não está sozinho nesse tempo de tribulação que estamos vivendo e nunca estará se você assim deixar que o Senhor caminhe contigo. Nós vamos entender que nós precisamos saber o que é que precisa ser tratado no nosso coração. Qual é a raiz do mal que eu preciso abandonar? Para que assim a bênção e a vitória do Senhor eu venha desfrutar. Nós precisamos entender que vai haver oposição no meio do caminho, mas sempre Deus vai dar a solução, Ele vai dar a vitória, Ele vai dar o escape. Nós precisamos entender que ninguém vai poder nos resistir, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E Ele vai afirmar que não seremos vencidos, e Ele vai delimitar o tempo sempre, se assim nós estivermos alinhados com a vontade dEle. E Ele lembra do nosso propósito. Queridos, cuida da tua vida, cuida da tua casa, cuida da tua família, para que os planos de Deus se cumpram nela. Ele está lembrando do propósito para você. E acima de tudo, queridos, sempre obedeça a ordem do Senhor, porque assim você vai ser mais que vencedor por meio daquele que nos amou, Jesus. Amém? Quero orar com você nesse momento. Pai querido, em nome de Jesus, obrigado por esse tempo, por cada vida, família que está conectada nesse momento assistindo a Tua Palavra, ouvindo a Tua Palavra. Que ela penetre no seu coração, na sua mente, que o Senhor faça o impossível acontecer neles e através deles. Quebra todo mal, todo engano, discórdia, contenda, mentira, acusação, toda essa crise que nós estamos ouvindo, vendo e estamos tendo uma participação nessa história. O Senhor frustre os planos de Satanás, mesmo que seja coisas ou questões físicas. O Senhor é o Deus da cura, é o Jeová Rafá, o Deus que cura. Então entra com providência sobre a nossa história, nossa vida, família, projetos, que nada nos venha faltar porque é promessa do Senhor.
Pai, que nós possamos ver o mover do Senhor, o agir do Senhor se cumprir em nossas vidas. Obrigado por tudo e todas as coisas, por entender que nós não estamos só, que o Senhor está na nossa caminhada, que ninguém poderá nos resistir se estivermos alinhados com a tua vontade e o teu querer. Então que caia por terra toda a obra de Satanás e a vitória do Senhor esteja sobre nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, teu Filho. Amém. Amém, queridos? Então, só lembrando, quarta-feira, às 20 horas, tem o culto de oração e estudo com o pastor Ivani. Você acessa pela página da Primeira Igreja de Ponta Grossa aí no Facebook e posteriormente também vai estar disponível no YouTube para você compartilhar. Que Deus te abençoe, te guarde e que você seja um participante dos impossíveis de Deus em você e através de você, tá certo? Deus te abençoe e tenha uma noite de descanso na presença do Senhor. Até mais.